Capítulo 7, versículo 24, irmãos. Amém? Que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, que nosso coração, mente, nosso espírito possa estar preparado para ouvir a voz do Senhor em nome de Jesus, que não haja nenhum tipo de distração em nome de Jesus para ouvir a voz do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, usa-nos e que a Tua palavra possa ser rema para nossas vidas hoje, como sempre é, em nome de Jesus. Irmãos, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a nossa família protegida. Amém? Nossa família protegida. Amém? Quem já tem vivenciado essa proteção, irmão, na sua casa? Amém? Eu tenho certeza, você não reparou essa semana, talvez você reparou na sua vida ainda, que o Senhor já tem te guardado. O Senhor já tem guardado a sua casa. Não sei se já teve impressão, muitas vezes você passa por um acidente que acontece às vezes na pista, fala, nossa, se eu tivesse passado 10 minutos depois aqui, talvez era eu. Você já teve essa impressão, irmãos? Parece que você tomou um caminho errado, você fala, nossa, tomei um caminho errado, fui num lugar mais, parece um lugar mais comprido, um caminho mais longo. Aí você vai lá na frente, tem um acidente, você fala, se eu tivesse ido por esse caminho curto, talvez fosse eu que estivesse ali. Então, irmão, o Senhor já tem demonstrado a sua glória, a sua proteção sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, sobre a sua família, eu creio que o Senhor já tem feito isso. Quando você leva a sua filha para a escola, seu filho para a escola, quando você deixa ele lá, a gente fala, não, está na mão dos professores, está na mão daqueles que estão ali responsáveis. Mas eu quero dizer uma coisa para você, os seus filhos estão na mão de Deus, na mão do Senhor, quando você deixa eles ali. Em nome de Jesus, a preocupação porque somos pais, né, irmãos? Somos ali pais, e não tem como não acontecer isso, aquela preocupação. Mas que essa noite o Senhor vai te dizer uma coisa, os seus filhos estão na mão do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor deles. O Senhor tem protegido eles. Acalma o seu coração. Nosso Deus é poderoso para fazer muito mais. Nós pedimos ou pensamos em nome de Jesus. O nosso Deus é fiel. Ele é fiel em nome de Jesus. Mas, irmãos, nós vemos nesse texto que o Senhor Jesus nos motiva a colocar a nossa casa diante da rocha, que é a rocha que é Jesus. Que é a rocha que é Jesus. Ele nos motiva, nos indica um caminho muito mais excelente para a nossa casa, que é colocá-la em segurança sobre uma rocha que é Jesus. Não existe lugar mais seguro, irmão, para a gente colocar a nossa casa, a nossa família, se não for em Cristo, se não for na presença de Deus, se não for nas coisas de Deus. Não existe lugar mais importante para a gente pôr a nossa vida, a nossa família, a não ser neste lugar, que é a rocha que é Jesus. E existem algumas formas de a gente fazer isso, irmãos. O Senhor colocou na minha vida 3 formas de proteção, que normalmente a gente usa, mas que Deus quer colocar na nossa vida. 3 formas que a gente usa no nosso dia a dia, mas que às vezes uma ou outra a gente acaba esquecendo de fazer. Em nome de Jesus. O Senhor quer que nós colocamos a nossa casa na rocha, num lugar protegido. Assim como diz o versículo, quando vier os ventos vierem soprar, as águas vierem, os problemas vierem, a nossa casa vai estar protegida no Senhor. Vai estar protegida em Deus. Porque fala uma coisa para a pessoa do seu lado, irmão. Fala uma coisa, olha para ela. Uma coisa é certa. Fala para ela, uma coisa é certa. Vento vai vir.
Amém, irmãos? Uma coisa pode ter certeza, irmão, a partir do momento que você falou, eu vou ter uma família, eu vou ter uma casa, eu vou ter filhos, pode ter certeza numa coisa, vento vai vir, o rio vai subir, as águas vão subir. Isso você pode ter certeza, irmão, a partir do momento, solteiro já vinha, casado e com uma casa, então, irmãos, só aumentou o tamanho das águas, só aumentou o número do vento. Mas uma coisa o Senhor está nos dizendo hoje, se colocar na rocha. Se colocar na rocha que é Jesus, vai estar protegida. Vai estar a sua casa em nome de Jesus protegida no Senhor. Amém? Mas irmãos, uma coisa que a gente aprende na nossa vida lá fora. E a terceira, eu vou começar diferente, de baixo para cima. A número 3, o nível de proteção, o terceiro nível de proteção que a gente aprende, irmãos, é a proteção humana. Proteção humana. Nas nossas forças. Nas nossas estratégias. Naquilo que a gente sabe fazer. O homem coloca a sua proteção da sua casa, muitas vezes, naquilo que ele sabe. Naquilo que ele já aprendeu. Isso é muito importante, irmão. A gente aprende, temos que ser homem mesmo, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Mas vamos aprender com Jesus hoje que tem hora e tem momento que é só Ele. A sua força já foi, seus contatos já acabaram, aquilo que você aprendeu não deu certo mais, ainda vai subir para o nível 2 de proteção. Mas nós precisamos falar sobre esse nível 3, porque ele é muito forte na nossa sociedade. Sabe, irmãos, a gente aprende a proteger a nossa casa com alarmes, proteger a nossa casa com um muro bem alto, com um portão muito bem resistente, muito forte. Mas isso é muito importante, irmão. É muito importante. Mas saiba que um dia, se Satanás colocar na cabeça de um ladrão, você vai entrar lá, ele vai entrar. Mas se a sua casa tiver sido protegida pelo Senhor, é Ele que tira esse pensamento dele. É Ele que faz a sua casa ficar invisível. É Ele que faz tudo isso, irmão. Em nome de Jesus Cristo. O nível de proteção humana, irmãos, precisa ter. O nível de proteção no nosso braço precisa ter. É importante. Nós podemos ser leigos. Nós não podemos ser necios e falar, não, isso não é importante. Sim, é importante. Mas igual foi lido aqui, irmão, a gente pode ver lá em Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor para guardar a cidade, nós vamos trabalhar em vão. Nós vamos trabalhar em vão. E Salmo 127, como foi lido aqui, não vou ler de novo. Mas se não for o Senhor edificar a nossa casa, irmão, a gente vai trabalhar. E não vai ter uma edificação sólida. Uma edificação que a gente pode dizer, Senhor, eu confio, eu vou até lá. É importante para nós. Por isso, em nome de Jesus, irmão, a proteção humana é importante. Mas a gente precisa subir para o nível 2. E esse é o convite que Deus tem para nós hoje. O convite do Senhor é subir para o nível 2 e para o nível 1. Subir no nível de proteção da sua casa e da minha casa. É isso que Ele quer nos propor esta noite. Qual que é o segundo nível, irmão? O segundo nível eu quero já dar um sinal de alerta para você. Quando a gente fala de segundo nível, quando a gente fala disso aqui, irmão, dá distração, dá vontade de dormir, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de tomar água. Já estou falando antes, dá vontade de você fechar o olho, porque o inimigo não quer que você saiba disso. Por isso, em nome de Jesus, já peço para você atenção total, porque isso pode mudar o seu lar. Isso pode mudar a sua vida, em nome de Jesus. O segundo nível que a gente pode colocar nossa casa na rocha, irmãos, é a proteção espiritual. Espiritual. Isso é muito importante, irmão, sabe por quê? Porque às vezes a gente começa a entender, parece, irmãos, que nesse ambiente espiritual, as trevas parecem saber mais do que a gente.
Às vezes parece que o mal sabe usar muito mais isso do que a gente. Às vezes as pessoas lá fora, às vezes sabem acessar esse mundo espiritual muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Sendo que isso está muito mais disponível para nós do que a eles. Por isso, em nome de Jesus, irmão, a pessoa que decide, igual o texto está dizendo, colocar o Senhor como seu protetor, tem que entender que tem hora, irmãos, que a proteção é sobrenatural. A proteção é espiritual. São coisas que a gente não vê. São coisas que a gente não consegue entender. Mas os anjos do Senhor estão aí, passeando, nos protegendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é sobre isso que é o número 1 que eu quero falar, sobre proteção espiritual. Lá em Salmos 91, irmão, abre a sua Bíblia em nome de Jesus, ou acompanha no telão, Salmos 91, no versículo 11 e 12. Diz assim o texto na palavra do Senhor: porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Quantos caminhos, irmãos? Só o caminho de casa? Só o caminho do trabalho? Só? Não, em todos os caminhos o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Irmãos, essa parte 2 são coisas espirituais. Por isso que tem na parte espiritual, a mente começa a vagar. A gente começa a não entender. A gente começa a não ficar meio desinteressado, porque o inimigo tem interesse nisso. Ele não quer que você saiba o que está disponível para você. A Bíblia está dizendo que há disponível anjos para nos proteger. Está disponível coisas espirituais que nos protegem em todos os nossos caminhos. E nós temos que crer e operar nisso, irmão. Porque tem lugar que a gente tem medinho de entrar e o Senhor está falando, peraí, tem anjos. Tem anjos ao seu redor te protegendo. Tem lugar que o crente tem medo de entrar, tem medo de falar, tem medo de fazer, sendo que vai outro irmão lá, entra com maior autoridade divina, porque ele entendeu que, peraí, há anjos ao meu redor. O Senhor está protegendo. Por isso, em nome de Jesus, irmão, quando você sai de casa, a sua família sai de casa, fala, Senhor, coloca anjos ao redor dos meus filhos, coloca anjos ao redor da minha esposa, coloca anjos ao redor desse carro para nos proteger na ida e na volta, em nome de Jesus Cristo. Acesse isso, irmão. Acesse isso. Isso é espiritual, está disponível. Só que muitos de nós, às vezes, têm mais facilidade de entender que existem demônios do que existem anjos. Tem mais facilidade, às vezes, para entender demônios agindo do que anjos agindo ao nosso respeito. Igual o versículo 12, como está lá no 11, o versículo 12. Se puder pôr, Salmos 91, versículo 12. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropecem em alguma pedra. Olha isso, irmão. Com a mão ele sustenta. Com a mão, então tem coisa, irmão, que no nosso dia a dia você está lá e fala, poxa vida, tem gente do meu lado existindo, mas por que eu ainda estou de pé? Por que eu ainda estou conseguindo? O problema está tão difícil. Tem empresas ali que já desistiram. Tem funcionário que desistiu, mas por que eu ainda estou ali de pé? O Senhor ordena para que anjos te sustentem. Pegue na sua mão e te deixe de pé. São coisas espirituais, irmão. Nós não estamos vendo e agindo, mas o Senhor faz isso. São coisas que só Deus faz. Por isso, em nome de Jesus, saia nessa noite com essa convicção. Eu e minha casa estão protegidos. Isso é acessível a mim. Por isso, em nome de Jesus, querido, não creia só em ação do mal. Creia na ação do céu sobre a sua vida e a minha vida. Em nome de Jesus. Existe outro texto muito importante lá em Hebreus, irmãos. Capítulo 1, versículo 14. Hebreus capítulo 1, se puder abrir na sua Bíblia ou acompanhar no telão.
Paulo ali, para mim, Paulo, né, mas o escritor de Hebreus, para ser teologicamente mais correto, Hebreus capítulo 1, versículo 14, Paulo dá uma palhinha ali do que os anjos fazem. Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Quem vai herdar aqui, irmão, a salvação? Quem vai herdar? Olha o que nos está disponível, irmão. Coisas espirituais estão nos disponíveis. Anjos ministradores, que ministram nossas vidas, que às vezes trazem palavras e colocam pessoas no nosso caminho que a gente fala, quem que falou isso? De onde que veio isso? Anjos ministradores. Se nós soubéssemos disso, irmão, no louvor que nós estávamos cantando, a gente falava, Senhor, envia anjo na minha casa agora. Ministra, Senhor, aquele esposo abençoado em nome de Jesus. Ministra ele, Jesus. Ministra ele em nome de Jesus. Ministra meu filho maravilhoso, minha filha. Ministra a vida dele. Em nome de Jesus Cristo, irmão, tem muita coisa disponível espiritual para nós. Em que às vezes, irmão, muitas vezes, porque a igreja não soube usar, extrapolou, não teve um ensinamento correto, a gente acaba anulando. A gente acaba falando, peraí, é melhor a gente não falar sobre isso. É melhor a gente não comunicar sobre isso. Por causa do quê? Por causa dos exageros. Mas não, irmãos, a gente pode falar isso porque você está numa igreja bíblica. Você está numa igreja que prega a palavra de Deus genuína. A gente não vai pregar excesso, não pregar a palavra neste lugar. Por isso, em nome de Jesus Cristo, essa palavra de Deus, há anjos ministradores disponíveis para nós, que vamos herdar a salvação. Usa. Essa é a inspiração de Deus para a sua vida hoje, para a minha. Usa. Usa. Pede. Está disponível para nós, irmão. Protege, Senhor, o meu dia. Protege a minha família. Quando chegar no trabalho, o Senhor protege. Protege para que em nome de Jesus as línguas aí estão falando mal de mim, Senhor. Ministra. Que não chegue em mim em nome de Jesus. Protege minha casa, protege o condomínio que eu moro, Senhor. Que os anjos do Senhor estejam ao redor dessa casa, desse condomínio, protegendo em nome de Jesus. Não vai entrar ninguém para fazer coisas ruins aqui, não. Vai entrar ninguém. Está disponível, irmão. Está disponível em nome de Jesus. Usa as coisas espirituais. Irmãos, é tão verdade isso, irmãos. É tão verdade isso que só em Atos dos Apóstolos, só em Atos, depois da volta de Jesus, depois de descida do Espírito Santo, só em Atos tem 7 vezes anjos do Senhor ministrando. 7 vezes. Só em Atos. Depois você pesquisa na sua casa. 7 vezes o Senhor aparecendo em forma de anjo, anjo livrando Pedro e Silas, Paulo e Silas, anjo ministrando, anjo chegando para Paulo e mostrando, peraí, o que você vai passar, Paulo, é difícil, mas creia, o Senhor está com você. Eu vim aqui para ministrar a sua vida, para que você continue, não desista. Por isso, em nome de Jesus, irmão, só em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, 7. Então, em nome de Jesus, irmão, está disponível. Nós temos que crer nas coisas espirituais, que estão disponíveis para nós usarmos em nome de Jesus. Então, os anjos de Deus é real. Porque se a palavra diz, é verdade. Está disponível para nós. Usa ele no seu dia, irmão. Em nome de Jesus. Outra arma espiritual que nós temos que usar para a proteção que o Senhor nos dá. Existem muitas delas. Mas outra arma muito importante, além dos anjos do Senhor que Ele nos disponibiliza. O Senhor nos dá uma armadura espiritual. Uma armadura espiritual. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, se puder abrir só o 10 e 11 e 12, só isso a gente vai ler. Não vou detalhar, o foco não é esse. Mas lá em Efésios 6, diz assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Coisas espirituais, irmãos. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Irmãos, se a gente entendesse isso a fundo, e que o Espírito Santo quer falar isso com a gente hoje. Hoje você vai sair daqui sabendo um pouquinho mais das coisas espirituais. Não só das naturais, coisas espirituais. Irmãos, tem luta que não é natural. Quanto mais antes você entender isso, mais rápido vem a vitória. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido tem a vitória. Irmãos, se você já falou 10 vezes, 20 vezes, já pediu, já deu briga, já fez de tudo, nada mudou, ouvidos espirituais atentos, porque talvez não é natural, é espiritual. Espiritual. E as coisas espirituais se resolvem espiritualmente. É joelho no chão, é oração, é busca na palavra, é brigar pela sua família, não no terreno, mas é no espiritual. E sabe, irmãos, tem muita gente que não entende isso. Muita gente que acha, por exemplo, eu coloquei uns exemplos aqui. Tem gente que acha que tem muito cansaço e desânimo, que a pessoa acha que é normal. Tem cansaço que não é normal, irmão. Tem desânimo que não é normal. Não é porque a pessoa recebeu uma notícia ruim, que não foi promovida no trabalho. Não é esse tipo de notícia que deixa a gente chateado. São coisas que impedem a gente de buscar Deus. Sabe, irmãos, tem semana que a gente às vezes passa e fala, poxa, Senhor, eu nem li a Bíblia essa semana. Não é normal. Não é normal. Senhor, na hora que eu fui ler a palavra, na hora que eu fui orar, mas deu um desânimo. Fala a pessoa do seu lado, não é normal. Não é normal, irmão. Sabe, muitas brigas dentro de casa, discussões. Eu vou destrinchar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, irmão. Tem muitas brigas, discussões dentro de casa que não é normal. Você sabia disso? Não é normal. Fala, não, são homens mesmo brigando. É coisa de marido e mulher, ninguém mete a colher. É isso mesmo. Não é normal. Tem coisa que não é, irmão. Tem coisa que a gente tem que ficar atento com o Espírito Santo para dizer, Senhor, tem coisa aí. Tem coisa nesse meio. E a gente tem a sensibilidade espiritual para dizer, peraí, vamos orar. Essa discussão aqui não é nossa, não é coisa simples, não. Está querendo ir para um lado, está querendo ir para um local que a gente não vai conseguir sair. E a Bíblia está dizendo aqui que tem coisa que não é natural. Mas a gente às vezes quer resolver as coisas no terceiro nível, que é na forma humana. A gente quer ficar falando, brigando, discutindo, quer ficar forçando. Não, mas ele tem que fazer isso, ela tem que fazer isso. Irmão, tem coisa que não está na sua mão, está no reino espiritual. Tem no mundo espiritual. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você fica de joelhos para orar ao Senhor. Quanto mais cedo você entender isso, mais no culto de oração aqui de quinta você vem. Mais monte você sobe. Mais no último quinta você está lá. Porque você entendeu que tem coisa, irmão, que a gente colocou no papelzinho lá, que a gente sobe, não é coisa natural, irmão. Nós sobe lá para buscar coisas não naturais. Se fosse para buscar natural, coisa lá, nós subia. Quando nós sobe um monte é para buscar coisas que a gente não consegue mais fazer. São coisas espirituais. Então, por isso, em nome de Jesus, irmão, que você possa ter esse discernimento. Tem brigas, discussões que não é. Tem depressões e crises, ansiedade que a gente tem que não é normal. Não é normal. Você sabia disso?
Tem gente que sente uma tristeza profunda do nada. O pastor te perguntou isso essa semana aqui. Uma depressão, tem gente que tem isso frequente o ano todo e acha normal, irmão. Tem gente que está tão acostumada a ficar chateado e triste, depressivo, que e já conta até o mês. Fala, esse mês eu não fiquei. No próximo mês, nossa, fiquei. Cuidado, irmão. Tem coisa com certeza, igual a gente aprendeu aqui ontem com a nossa psicóloga. Tem coisa que é gatilhos ali, naturais, beleza, mas tem coisa que a gente tem que ligar o botão espiritual e falar, peraí, não é normal, tudo que acontece, eu fico depressivo, eu fico para baixo. Não é normal. Não é normal. Por isso, em nome de Jesus Cristo, irmão, quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai buscar Deus nisso. Mas sabe, irmãos, a proteção é algo divino, mas a desproteção é culpa nossa. Irmãos, a proteção é algo de Deus, mas a desproteção é culpa nossa. Quem tem que vestir a armadura é a gente. Irmão. Quem tem que buscar no mundo espiritual, em oração, somos nós. E quando a gente às vezes não está vivendo isso, é que está faltando alguma coisa. Porque a disposição de nós tem proteção. Tem anjos para proteger, tem armadura por pôr, tem dons liberados para nós. Irmãos, nós vivemos no reino. Nós vivemos o reino de Deus, que é tão completo. Mas tão completo. Deus deixou as coisas tão assim, poderosas ao nosso favor, disponíveis para nós, que não nos falta nada no reino de Deus. Não falta nada. Deus deu ministérios, deu os dons, deu fruto do Espírito Santo, deu armadura espiritual, deu anjo para nos servir. Meu Deus do céu! Quanta coisa disponível, nós fazemos parte de um reino completo. Completo. Por isso, em nome de Jesus, que a gente possa viver essa completude em nossa vida. Em nome de Jesus, que na sua família você possa entender isso. Sabe, irmãos, tem coisas espirituais que nossos filhos não estão preparados para saber. Mas você, como adulto, e seu esposo, como adulto, precisam saber. Precisam orar e guerrear em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, irmãos, tem problemas, às vezes, financeiros que vêm sobre nós que não é normal. Não é normal. Poxa vida, estou ofertando, estou dizimando certinho todos os meses. Por que está pagando as coisas em casa? Poxa vida, só esse mês o pneu furou 2 vezes, 3 vezes. O que está acontecendo? O gás acaba, a luz apaga. Começa as coisas a acontecer e a gente acha que é normal. Está tudo bem. Começa a levantar gente no trabalho, gente em casa, gente na escola para as crianças, contra as crianças. A gente acha que está tudo acontecendo, não é coisa do mundo normal. Não, irmão. Levanta o muro de proteção sobre a sua casa, irmão. Se levante em nome de Jesus. Essa proteção está disponível para você. E para mim, em nome de Jesus, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre suas filhas, não importa a idade que ele tenha. Esse muro pode ser levantado a toda hora, em nome de Jesus. Levanta essa proteção sobre a sua vida. Está disponível. Tem problemas, irmãos, ministeriais. Aqui vai para os líderes de ministérios. Tem problemas dentro do seu ministério que não é normal. Tem coisa que é espiritual. Que não é normal, irmão. Uma briguinha ali, um desafeto, um negócio, mas tem coisa que é espiritual. Tem coisa que tem que se levantar. Peraí, Satanás, aqui no ministério não. Aqui no meu ministério que eu sou líder, aqui não. Eu não aceito se levantar na vida dos casais. Não aceito se levantar em nome de Jesus contra a escola bíblica. As pessoas não virem. Eu não aceito em nome de Jesus. Tem coisa que a gente tem que entender que não é natural mais. É espiritual. Igual nós temos orado aqui. Quem percebeu já está percebendo. A nossa igreja tem orado sobre o desânimo e apatia já há 1 mês já. São coisas que Deus está mostrando espirituais, irmão. Espera aí, o que está acontecendo, o desânimo, a apatia, não é natural o que está acontecendo, já virou espiritual.
Está na hora da gente começar a se levantar sobre isso. A gente convida, vai atrás, vai na casa e vai tudo. Espera aí, agora o negócio está diferente. O negócio é espiritual. Não é mais natural. Por isso, em nome de Jesus, querido, está disponível. Está disponível. Tem coisas na nossa saúde, irmão. Você talvez já deve ter tido algum até testemunho sobre isso. Mas tem coisa que se levanta na nossa saúde que não é natural. Tem coisas que se revela que não é natural. Tem hora que às vezes eu estou lá e começa a vir uma dor de cabeça do nada. Você fala, poxa, por que dor de cabeça? Do nada. Não comi nada que fez mal, não tenho isso todos os dias. Tem gente que tem algo crônico. Mas por que veio do nada? Eu nunca tive isso. Cuidado, irmão. Já começa a repreender em nome de Jesus, toda essa dor vai embora. Vai embora em nome de Jesus. Irmãos, tem gente que perde no culto, perto da hora do culto, começa a dar dor no corpo todo. É dor no braço, dor no joelho, dor na junta, dor... E a gente acha isso normal. Tá normal, irmão. Cuidado, querido. E você sabe que as pessoas, às vezes, que agem no mundo espiritual pelas trevas, acreditam muito mais que nós. Eles acreditam muito mais nessas coisas do que a gente. Por isso, em nome de Jesus, irmão, de uma forma coerente, de uma forma plausível, de uma forma que você entenda, o mundo espiritual é real. Opere nele de uma forma sadia, uma forma bíblica, pelo amor de Deus. Mas ele é real. Principalmente, irmão, nesses casos. Principalmente cansaço, desânimo. Sabe o que a Bíblia diz lá em Mateus, irmão? Mateus 11, 28. Só para você ter uma ideia. Olha o que diz aqui sobre isso, irmão. Vinde a mim. Vinde aonde, irmão? A mim quem? Quem? Vinde a mim quem? Vinde a Jesus, irmão. Vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, suas pesadas cargas, e eu vos darei. Vos darei o quê, irmão? Só que eu tenho que fazer o quê? O que Satanás trabalha? Não vinde a mim. Irmão, o que eu estou falando aqui são coisas sobrenaturais, espirituais, irmão. Coisas que tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar posicionado para falar, porque são coisas que o inimigo retalha depois. É bíblico, está falando para Jesus, vende a mim. O que ele faz para você? Não vinde a mim, não venha. Onde Jesus está hoje, no domingo à noite? Está no nosso meio, em nome de Jesus. Só que tem gente que Jesus está falando, vende a mim, está cansado. Está sobrecarregado. Eu estou desanimado com as coisas que estão acontecendo, com os problemas. E Jesus está falando, eu tenho remédio. Eu tenho remédio. E está falando, vinde a mim. Vinde a mim, que eu sou profissional, especialista em tirar cansaço. Eu sou especialista em tirar desânimo. Eu sou especialista em tirar essas opressões. Mas aqui que o inimigo age e a pessoa acha que é normal. É normal, eu tenho que trabalhar amanhã, é normal. Ele não vem a mim. E aí como que Deus vai agir? Por isso que a proteção espiritual, irmão, Deus tem disponível. Mas para conseguir isso depende da gente. Senão é desproteção. A desproteção é culpa nossa. Por não compreender a palavra, por não fazer a palavra, não ir até Jesus. Por isso, em nome de Jesus, querido, se isso bater na sua porta, se o desânimo, se essas opressões, se sobrecarregamento estiver na sua vida, vai até o altar, vai até a presença, porque é uma garantia bíblica, não sou eu que estou falando para você, é a palavra, Jesus está falando, vem a mim. Jesus está falando, venha comigo que eu sei. Eu sei tirar isso aí. Mas no mundo espiritual existe uma batalha, irmão, para que você não faça isso.
É uma batalha. O sistema do mundo ele está colocado para que nós não façamos isso. E a cada dia mais o inimigo coloca mais coisa. Uma agenda cada vez mais lotada. Uma tela cada vez maior para a gente. Celular, tablet, TV, Netflix. Cada vez maior, cinema, um monte de coisa para deixar a gente tudo distraído. E não vir até Ele. Que essa noite você possa mudar isso na sua vida, irmão. Aprenda a ir até o Senhor. Aprenda a ir até o Senhor, que isso não vai te pegar. Esse que é o segredo, irmão. Eu aprendi isso quando eu era pequeno, como eu era adolescente. Adolescente. Eu não me lembro de ter ficado desanimado, de ter faltado de um culto. De um culto. Já fiquei desanimado, chateado, mas uma coisa eu aprendi desde pequeno. É aqui que resolve essas coisas. É aqui, é na presença. E se não tem culto, não tem alguma atividade, é em casa, fala, Senhor, eu estou cansado, sobrecarregado. Fecha a porta do seu quarto e aquele pai que te espera ali, no oculto, vai te ouvir. E a presença de Deus entra naquele lugar, renova o seu corpo, a sua mente, seu coração. E você recebe de Deus proteção contra essas coisas. Mas em nome de Jesus, não feche a parte espiritual da sua vida. Não finja que isso não existe. Porque até o céu que você vai, a gente não vê. Até o céu que você aceitou, você não viu. É espiritual. Até o céu que você viu, até o Jesus que a gente creu, nós não vimos. Você viu o Jesus que você creu? Como que você creu? É espiritual. A fé é o agente espiritual. A fé ativa o reino dos céus na terra. Como que eu estou falando para você aqui são verdades espirituais que não tem no YouTube. Vou roubar a frase do pastor. Não tem no YouTube, irmão. São verdades espirituais. É a fé que ativa isso. A fé ativa a salvação. A fé ativa a proteção. A fé que ativa tudo isso. Por isso, em nome de Jesus, querido, não finja que isso não existe. Porque o mundo das trevas, eles andam sabendo que existe. Eles sabem que existe. Quem foi dessas coisas do mundo das trevas sabe que existe. Quando eu participava das coisas lá, dos batuques, dos coisas, você sabe que existe. Sabe? Por isso, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. O mundo espiritual é real. Amém? E o primeiro, irmão, número 1. O número 1, a gente está no terceiro nossa proteção humana. Segundo, proteção espiritual. E a primeira é a proteção daqueles que praticam a palavra. Esse é o número 1. Proteção de quem pratica a palavra. Por isso que a gente volta aqui para o texto. O texto que a gente leu aqui em Mateus. O texto lá em Mateus está dizendo, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre... Em Lucas, irmão, tem esse mesmo texto. E antes de falar isso, Lucas fala uma coisa muito importante. Por que vocês me chamam de Senhor, o Senhor? Mas vocês não fazem o que eu peço para fazer? Por que vocês me chamam assim? Bom, Jesus não era só amorzinho não, viu? Jesus era marretada. E era maior que a do Thor, mais forte que a do Thor. Era marretada, irmão. Por que vocês me chamam disso aí? Quando eu falo, vocês não fazem? E sabe, irmãos, eu quero seguir o texto aqui, sabe? Primeiramente, o que eu quero falar aqui é com os homens. Cadê os homens? Glória a Deus. Tem homem aí, né, irmão? Glória a Deus. Amém? O texto está dizendo que o homem prudente, que edifica a sua casa na rocha, o homem prudente. Eu acho que esse homem inclui homem e mulher, mas eu quero falar com os homens. É nossa responsabilidade colocar a casa.
na rocha. Sabe o que está acontecendo no século XXI, irmãos? Tem mulher que está tendo que construir um puxadinho debaixo da rocha. No lugar do homem. Está tendo que construir um puxadinho, por quê? O homem não coloca a casa na rocha. E Deus usa as mulheres para falar, peraí, alguém tem que estar na rocha. Alguém tem que estar na rocha. Se Deus não usa o homem, Deus vai usar a mulher. Mas essa noite Ele está chamando a sua atenção nesse texto. Não sou eu, irmão. O texto está falando aqui. É sua responsabilidade e minha pôr a nossa casa na rocha. Você entende isso? Você entende isso? Em nome de Jesus. Tem hora que é difícil ser homem, irmão. Agora eu falava de homem para homem. Tem hora que é difícil, irmão. Já tem crise às vezes. Tem crise que eu já falei com algumas pessoas, chega a hora e falo, mano, nossa, é difícil ser homem às vezes, cara. Tem uma responsabilidade no nosso lombo. Aí o Espírito Santo vai nos ajudando, vai nos dando empenho, vai nos dando força, mas não é difícil, não é fácil, irmão. Quando a gente chega para Jesus, a gente entende que primeiro a gente é o provedor. Não é fácil entender isso às vezes. Você é o provedor. Aí a gente entra para Jesus e Deus nos fala, peraí, é a sua responsabilidade de colocar a sua casa na rocha. Não é fácil isso não, irmão. Porque é mais fácil delegar para a mulher. É muito mais fácil fazer isso. É muito mais fácil você falar, faz aí, amor. Prepara as crianças para a igreja. Vai lá adorar o Senhor você. Vai lá fazer as coisas para Jesus. Vai lá na vigília você. Vai lá no monte você. Vai lá na EBD você. Vai lá, ora pra gente. Homem de Deus, não faça uma cabaninha na rocha. Coloca a sua casa você na rocha. Coloca você a casa. O primeiro para vir aprender a Bíblia, você. O primeiro que vai orar na sua casa. Ah, minha esposa acorda às 7, eu vou acordar às 6. Quem vai colocar a casa na rocha sou eu. É eu que vou. No culto de quinta, estou cansado. Minha esposa está cansada. Irmãos, está cheio de mulher de quinta aqui, irmão. Eu estou mentindo, tem hora que eu conto assim, falo misericórdia, irmão, tem 4 homens aqui. Ele fala, não, é porque trabalha. Não, as mulheres estão aqui trabalham, a maioria. Fala, cadê os homens? A mulher colocando a casa na rocha, colocando pedra para segurar a casa na rocha. E coloca madeira e coloca pedra, porque o homem não está lá. Irmão, em nome de Jesus, coloca você a casa na rocha. É difícil para ela, é difícil para você também. É sério, irmão, por isso que homem tem que ter amigos de confiança. É sério, irmão. O que o pastor fala para nós aqui é verdade, porque tem hora que a gente tem que falar assim, nossa, cara, tá tão pesado isso aqui. Aí o homem lá, seu amigo, fala, meu irmão, eu passei por isso já. O lombo pesa às vezes mesmo. Pesa, mas eu fiz isso, fiz aquilo, olha, te ajudei. Vamos junto fazer isso. Vamos junto caminhar. Realmente é pesado. Vamos orar junto aqui, ligar no mundo espiritual isso aí. Que Deus vai fazer uma obra em nome de Jesus. Você tem que ter amigo crente, irmão. Você, homem, tem que ter amigo crente. E a gente, às vezes, é o mais solitário da igreja. São o que menos procura ajuda. É o que menos fala, meu irmão, eu preciso de ajuda, cara. Ou a gente faz o quê? Leva tudo para o pastor. Aí o pastor tem 35 homens para uma semana falar com eles. Glória a Deus, amém. Mas alivia-se um pouquinho disso. Sabe, custa nada ligar para um outro irmão e você fala, nossa, esse cara é benção. Mano, nossa, vamos tomar um café, nossa. Como que você faz, mano? Como você dá conta disso aí? Nossa, é tão difícil. Às vezes a gente precisa de amigo, irmão. O homem precisa de gente para ajudar o homem. Principalmente nessa parte espiritual. Mas não, irmão, sabe qual é uma dificuldade de líder de casais, pastores, líder de ministério? É quando chega para a pessoa fala, não, irmão, eu já sei. Não, irmão, eu faço, estou fazendo, fica tranquilo, está tudo bem. Irmão, a casa na rocha está assim, ó. Está quase, está assim a casa na rocha, ó. Você pergunta para o camarada, está tudo bem. Então, irmão, em nome de Jesus, querido,
Eu já cansei de ser o super-homem. Canse você também. Eu cansei, irmão, de ser super-homem. É sério, isso não leva a nada para ninguém, irmão. Não leva a nada para ninguém. Não, mas porque meu pai era. Não estou falando de humanidade, eu falei da força humana aqui, não estou falando disso. Você tem que ser capaz de guardar sua casa, proteger sua família, não estou falando nada disso, não. Se você não faz isso, está errado. Tem uma coisa errada com você mesmo. Você tem que cuidar da sua casa mesmo, é normal. Tem que batalhar para colocar o leite em casa, o pão, isso aí é normal, irmão. Mas tem coisa que a gente tem que falar, nossa, preciso orar mais pela minha casa. Irmão. Minha esposa está orando pelo filho, pela filha, e eu estou aqui vendo a seleção brasileira, que nem vale a pena ver hoje, vendo a seleção brasileira aqui ganhando e a outra orando lá, se matando. Por isso, em nome de Jesus, se posiciona, querido. Eu espero, irmão, que esse texto Deus esteja falando para toda a humanidade, que não seja só para homem. Eu espero que esse texto seja homem e mulher junto. Eu espero, porque se não for, irmão, precisa se adaptar. Espero que esse texto seja para os dois. Eu vou falar como se fosse os dois daqui a pouco. Mas eu espero que seja para os dois. Não seja só para o homem. Que aqui está escrito homem. Mas vamos usar uma interpretação bíblica light, amém? Vamos usar uma bíblica para todos. Mas em nome de Jesus, não permita, querido. A sua casa, quem edifica é você. Mulher, deixa ele edificar. Sabia? Deixa ele edificar. Até agora você edificou, deixa ele vai errar, irmão. Na hora de edificar a casa, ele vai errar. Porque você jejuava, orava e clamava 2 horas, 1 hora. Ele não, talvez não comece assim. Mas deixa ele tomar conta disso. Deixa ele ser o que coloca a casa em cima de Jesus, da rocha, deixa ele. Confia nele. Sabe, irmãos, tem mulher que fez tantos anos isso que já não consegue confiar em pôr a casa na rocha. Deixar ele pôr a casa na rocha. Deixa ele. Apoia quando ele errar. Quantas vezes eu errei, irmão? Com certeza minha esposa ora muito mais do que eu. Quantas vezes eu errei, ela... A leitura da Bíblia não, a leitura da Bíblia eu ganho. A oração, a competiçãozinha de casal. Irmão. Então, na hora da Bíblia, eu ganho. Bem que ela também sabe bastante. Mas, tem hora que você falou, na Bíblia está escrito isso, querido. Mas em oração, eu falei, não, o primeiro lugar é a palavra. Eu vou seguir a palavra, não vai junto na palavra. Deixa ele, mano. Mas em nome de Jesus, querido, a palavra está dizendo com nós hoje, está falando comigo e com você. Coloca a sua casa na rocha. Porque vai vir os ventos. Lembra que eu falei? A Bíblia está dizendo aqui, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Irmão, sua casa não vai cair. Esse 2026, em nome de Jesus, vai ser de casa levantada, em nome de Jesus. Eu creio, irmão, o inimigo vai soprar, vai ter vento, irmão. Olha que novidade linda para esse ano, vai ter vento, vai soprar, mas não vai derrubar. Em nome de Jesus Cristo, sua casa vai ficar de pé e firme, porque você vai colocar ela sobre a rocha que é Jesus. Não deixe, irmão, o desânimo te impedir de fazer isso. Não deixe o cansaço te impedir de fazer isso. Coloca a sua casa na rocha. Porque, irmão, aquele que não coloca, a Bíblia diz, e todo aquele, no versículo 26, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem, que eu espero que seja homem ou mulher, eu espero, um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe, irmãos, o Satanás está torcendo por isso. Quer uma coisa espiritual e hoje? Satanás está com uma torcida, uma arquibancada organizada torcendo para sua casa cair. Ele quer estar lá no dia que você falar, olha, eu separo de você. A arquibancada vai estar aqui, ó. Satanás vai estar assim, ó.
separa, separa. Ele ama ver casa caindo. Ele ama ver casa ruindo. Ele ama falar assim, peraí, olha, acabei com mais uma família. Tirei mais um de casa. E se for crente, irmão, alegria em dobro. Festa em dobro. Conseguimos acabar com a casa de um crente. Por isso, em nome de Jesus, não dá essa alegria para ele, não. Não dá essa alegria para Satanás, não. Falar, vai vir água, vai vir vento, vai vir tudo de coisas que esse mundo pode ter. Mas minha casa vai ficar de pé. A minha casa vai ficar de pé. Vai vir problema financeiro, vai vir problema de saúde, problema com os filhos, vai vir. Mas a casa vai estar na rocha. A casa vai estar na rocha. Em nome de Jesus Cristo. É isso que importa para o crente, irmão. Deixar a casa na rocha. Mas na prática, irmão, como é que eu faço isso? Como é que eu ponho minha casa na rocha? Jesus fala no texto. Aquele que está aqui hoje ouvindo o que eu estou falando. Ouvindo o que a palavra está falando. E as pratica. Põe a casa na rocha. Aquilo que vai estar no Connect na terça, ouvindo. Coloque em prática na sua vida. Pratica. Começa a pôr na casa na rocha. Aquele que amanhã vai acordar cedo e antes de ir para trabalhar, falar, Senhor, eu vou ler um capítulo da palavra do Senhor. Eu vou me desprezar e vou estudar a palavra de Deus. Eu amo livros, irmãos. Amo autoajuda, amo livros, amo todos os 365 dias com Deus. Amo tudo isso. Mas eu não troco a palavra de manhãzinha por isso. Conselho meu. Eu não troco por isso. Eu prefiro ler a Bíblia, depois eu leio essas coisas. Mas primeiro é a palavra. Vou lá, leio Apocalipse, vou lá, João 1, João 2, vou lá, leio Mateus, leio algo que Deus falou comigo no fim de semana. Vou ler a Bíblia. Não é só ouvir, é praticar. Então, em nome de Jesus, irmão, o número 1 é a proteção para a gente praticar a palavra de Deus. Pratique, irmão. Sabe, nas áreas da sua vida, no seu casamento, pratique o que a palavra fala. Coloquei alguns exemplos aqui, irmão. Nas suas finanças, para a casa não cair, pratique os preceitos de Deus. Ninguém está pedindo dinheiro para você, não é isso. Até porque ontem aqui nos casais nós aprendemos sobre isso. Primeira coisa que o bom administrador que Deus quer é que ele ajude o próximo. Não é nem trazer aqui. Ele coloca lá, aquele que é fiel no pouco vai ser colocado no muito. Ele coloca lá as coisinhas tudo. Para ser fiel a Deus, ó, para administrar bem aquilo que Deus te colocou. Ele coloca lá como administrar bem a vida financeira, as riquezas que Deus te colocou. As pessoas não ficam pedindo, é dinheiro, não. É para quem quer ser fiel, quer colocar a casa na rocha. Quem não quer colocar a casa na rocha, irmão, acha um monte de preceito. Acha um monte de desculpa. É Velho Testamento. É não sei o quê. Acha até na Bíblia preceito para não fazer. Amém, irmão. Glória a Deus. Se é isso que você crê, amém. Mas tem gente aqui crendo na rocha. Tem gente crendo nas coisas que Deus falou na palavra. Nas coisas que Deus faz. Por isso, em nome de Jesus, querido, coloca na sua vida. Na criação dos filhos. Criação dos filhos, o que a palavra fala sobre isso? Sabe, eu vi um vídeo essa semana, até mandei para o pastor também, de um pastor falando uma coisa muito legal, que ele estava falando sobre os filhos de crente que vão para a faculdade e se desviam. E ele falando lá que o muçulmano, por exemplo, faz parte da mesma escola, mas ele não se desvia. O judeu faz parte da mesma escola que o crente, os mesmos convites, mas ele não se desvia. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a ler na Torá. Sabe a lei A, B, C, D? Ele aprendeu na Torá. Desde que ele estava cedinho, ele estava aprendendo a ler. A primeira leitura dele foi a Torá. Ele não se desvia. Não se desvia. Fica firme naquilo que ele acredita. Na criação dos seus filhos, irmãos.
fica na palavra com eles. Porque a Bíblia nos ensina com isso. Ensina o caminho que ele deve andar, irmãos. Ensina o caminho que deve andar, que ele não vai se desviar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sempre falo isso. Se for para vir nesse lugar, às vezes está cansado, desanimado, venha pelo menos por causa deles. Traz por causa deles. Estou cansado, mas venha porque a palavra tem que ser plantada neles. Venha por causa do seu filho. Fala, peraí, eu estou cansadão, mas meu filho precisa ouvir, cara. Meu filho precisa ouvir a palavra. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Que você possa, em nome de Jesus, usufruir dessas coisas, dessa proteção na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você já tem visto isso na sua vida, mas há muito mais. Há muito mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, agora a gente vai orar, irmãos, pela segunda coisa. Parte 2. Quando eu estava orando, irmão, o Senhor me fez ver. Eu não sou muito de ver essas coisas, mas demônio fugindo assim, ó, na minha oração. Então essa oração de agora, que nós vamos fazer, é a número 2. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. E a gente vai usar em nome de Jesus o mundo espiritual. Amém? Se Deus está operando no seu casamento, se o diabo está operando no seu casamento, ele vai sair agora em nome de Jesus. Se está operando na vida do seu filho, da sua filha, em nome de Jesus, ele vai embora em nome de Jesus. Amém? Fique atento, que é nessa hora, nessas orações, que o inimigo dá sono, que o inimigo faz sua mente vagar, porque ele sabe que tem autoridade na sua mão. Sabia que Deus te deu autoridade? Sabia que Deus te deu autoridade? Autoridade em nome de Jesus. Para frear coisas, para distanciar coisas dos seus filhos, para em nome de Jesus proteger a sua família. Amém? Por isso, em nome de Jesus, usa isso agora. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos na Tua presença agora, Senhor, as nossas famílias. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o inimigo tem tentado, Pai, de muitas formas, mas hoje, em nome de Jesus, nós damos um basta nisso, Senhor. Em nome de Jesus, que o inimigo parta em retirada, nesse exato momento, das famílias deste lugar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, todo demônio trazendo discussão, vai embora dessa casa agora, em nome de Jesus. Todo demônio trazendo discussão, trazendo em nome de Jesus, na vida dos filhos, que eles estão saindo da igreja, saindo do foco, em nome de Jesus, vai parar isso, nós cremos. Em nome de Jesus Cristo. Se está tocando na vida, Senhor Jesus, para trazer depressão, crises, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Toca, Pai, em cada vida. Toca agora em nome de Jesus em cada um que está neste lugar. Satanás, nós te damos uma ordem, vai embora com essas coisas. Vai embora com essa tristeza. Vai embora em nome de Jesus com tudo isso. Vai embora com essa separação em nome de Jesus. Vai embora com essa tristeza. Vai embora em nome de Jesus com esse problema na saúde. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos em nome de Jesus. Que, Senhor Deus, que cumpra na vida do teu povo as tuas promessas. Que cumpra nessas famílias, ó Pai, aquilo que o Senhor prometeu. Que em nome de Jesus elas possam ser protegidas pelos anjos do Senhor. Anjos ministradores, ó Pai, que enquanto eles dormem, eles trabalham pelos seus filhos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Senhor. Vai tocando na mente, Senhor. Vai tocando agora na mente, no coração. Toca nos sentimentos, ó Pai. Pessoas com medo. Pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, com a mente cauterizada. Com a mente pensando coisas ruins, Pai. Toca em nome de Jesus e vai tirando, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém do Senhor. Toca em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Visita agora as nossas casas, Senhor. Se tem gente aqui que deixou lá em casa pessoas que não te conhecem, pessoas que se desviaram, pessoas que estão desanimadas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que, Senhor, saia em nome de Jesus todo desânimo, saia em nome de Jesus toda essa opressão, e que possam voltar para esse lugar, que possa voltar para o Evangelho, que possa voltar a te servir, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Às vezes dentro da nossa casa tem pessoas que serviam departamento infantil, pessoas que serviam com o ministério de louvor, eram pregadores, e hoje, ó Pai, estão estacionados ali, Senhor. Aviva, Pai, essa pessoa de novo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que sai em nome de Jesus todo o alho e todo o inferno,
toda seta que um dia foi colocada em nome de Jesus na mente, no coração dessas pessoas. Nós cremos que em nome de Jesus o Senhor tem autoridade para a tua igreja. E nós ligamos isso, Senhor, no mundo espiritual. Elas estão livres. Em nome de Jesus, nós chegarmos em casa hoje, nós vamos ver diferença, Pai. Diferença em nome de Jesus. Você que é homem, em nome de Jesus, levanta a sua mão em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, você que é homem. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu sei que o Senhor colocou uma responsabilidade sobre nós muito grande. Mas que em nome de Jesus Cristo eu peço, Senhor, tira, Pai, todo o peso das nossas costas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ajuda cada homem aqui, Senhor, a se posicionar. Eu sei que tem muitos aqui que já se posicionaram e têm feito um esforço para isso. Mas em nome de Jesus Cristo, desperta a tua igreja, Pai. Senhor Jesus, nós já vemos aqui homens, ó Pai, visitando outros homens, Senhor. Ganhando outros homens para Jesus. Pai, em nome de Jesus, indo nas clínicas. E no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, os eventos da igreja, Senhor. Levando toda a tua casa, Pai. Em nome de Jesus, tendo amizade, Senhor, que vão acrescentar para a sua vida cristã. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que durante essa semana, ó Pai, eles não vão pensar só em trabalho, mas vão pensar na tua palavra. Vão pensar em orar sobre a sua casa. Vão pensar, Senhor, em ensinar a Bíblia para os seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu sei que o tempo é curto, mas nos ajuda, Pai, de alguma forma a conseguir tempo para fazer a tua vontade na nossa casa, Senhor. Levanta os homens aqui, Senhor. Levanta em nome de Jesus Cristo. Nós vamos voltar a ouvir falar, Senhor, de Pai, em nome de Jesus, de tudo que o Senhor tem feito na vida desses homens, ó Pai. Grandes testemunhos, ó Pai. Que já liberado neste lugar grandes testemunhos de homens que ganharam sua família de novo para Jesus todo. Que trouxeram, Pai, seus familiares para Jesus de novo. Que trouxeram seus filhos para Jesus de novo. Em nome de Jesus Cristo. E as mães, ó Pai, que estão aqui, talvez mães solteiras, viúvas, que em nome de Jesus o Senhor possa levantar nessa casa também. Se ela ali é o canal que o Senhor quer usar, usa elas, ó Pai. Se por enquanto os seus maridos, ó Pai, homens não se levantaram, usa elas por enquanto, Pai. Em nome de Jesus, dá armas espirituais para essas mulheres, Senhor. Para lutar batalhas que muitas vezes elas não sabem nem por onde começar. Não sabem nem, Senhor Jesus, às vezes como fazer, mas elas vão receber estratégia do alto, Pai, para guerrear essas guerras. E vai ter resultado em nome de Jesus. Nós cremos em testemunho de mulheres aqui, Pai, que vão ganhar a sua casa toda para Jesus. Vão ter maridos de volta nesse lugar. Vão ter filhos de volta para esse lugar. Em nome de Jesus Cristo, capacita, Pai, ela com uma unção do alto, para fazer isso em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que no mundo espiritual essa batalha está ganha. Nós cremos hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, irmão. Em nome de Jesus.